Quando analisamos o preço do Bitcoin, é importante lembrar que os números são arbitrários. O ponto decimal poderia estar em outro lugar. A questão real é: quanto vale a rede? Hoje, com um valor de mercado em torno de US$ 1 trilhão, acho isso pequeno em comparação com o que pode valer em 10, 20 ou 30 anos. A pergunta que me faço é: existe algo que possa impedir esse crescimento? Qual é a probabilidade de que algo substitua ou quebre o Bitcoin? Ou simplesmente que ele não funcione? Se nada disso acontecer, acredito que o valor da rede será muito superior em 10, 20 anos ou mais. Nesta entrevista recente para o podcast Mr. M com Lyn Alden, abordamos 3 tópicos essenciais para o cenário financeiro atual. Primeiro, o papel evolutivo do Bitcoin como reserva de valor global e como ele se encaixa no sistema econômico. Segundo, exploramos como os cortes de juros do Federal Reserve estão impactando a inflação e o que isso significa para o Bitcoin como uma proteção. Por fim, discutimos a ascensão das tecnologias descentralizadas e como elas estão remodelando as finanças e outras indústrias. No momento da discussão, o Bitcoin está sendo negociado em torno de US$ 63 mil, com um aumento de 1% nas últimas 24 horas e 16% nos últimos 30 dias. Antes de começarmos, lucra comigo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este canal. Vamos à entrevista da estrategista financeira e especialista cripto, Lyn Alden. Abre aspas. Para mim, como para muitas pessoas, o Bitcoin envolveu vários pontos de contato ao longo do tempo. Por volta de 2010 ou 2011, alguém me falou sobre minerar Bitcoin usando um computador gamer. E eu pensei, tenho um desses. Talvez eu devesse tentar, mas nunca fiz. Em 2013, durante outra alta, pensei novamente. Talvez eu devesse comprar, mas as exchanges pareciam inseguras e deixei para depois. Em 2017, enquanto eu dirigia minha empresa de pesquisa de investimentos, vi a nova alta do Bitcoin e finalmente decidi me aprofundar no tema. Escrevi um artigo positivo em novembro de 2017, mas senti que o mercado estava excessivamente entusiasmado. Não comprei na época, mas fiquei de olho quando o preço caiu e o mercado entrou em baixa. Durante o mercado de baixa, observei como as disputas sobre o tamanho dos blocos se desenrolaram e aprendi a entender os ciclos do Bitcoin, especialmente ao usar gráficos em escala logarítmica. Quando você vê os gráficos lineares de 2013 ou 2017, parecem bolhas, mas ao olhar em escala logarítmica, percebe-se um ciclo claro. Foi assim que entrei no mercado durante a fase de baixa e continuei acompanhando. O Bitcoin passou por várias fases de adoção. No início, era um objeto de coleção, depois um meio de troca, como no caso do Wikileaks, quando outros meios de pagamento foram bloqueados. No entanto, o uso do Bitcoin como meio de troca não cresceu como muitos esperavam. Uma razão é que nem todo mundo tem problemas com pagamentos. Nos países desenvolvidos, por exemplo, a maioria das pessoas não enfrenta dificuldades para realizar transações diárias, exceto em pagamentos internacionais. Além disso, muitos governos tratam cada transação em Bitcoin como um evento tributável, o que cria uma grande burocracia. Por isso, o Bitcoin se consolidou como reserva de valor, algo que não se pode reproduzir e que, com o tempo, fica mais valioso à medida que desenvolvedores criam novas camadas e aplicações. Acredito que o Bitcoin se tornará um meio de troca mais comum quando houver menos volatilidade e mais pessoas tiverem saldos significativos em Bitcoin. Isso reduzirá o impacto de grandes baleias e operações alavancadas, evitando quedas bruscas. À medida que mais pessoas o utilizarem, talvez os governos sejam pressionados a alterar a tributação, como excluir pequenas transações ou adotar o Bitcoin como moeda legal, como fez El Salvador. O mercado de dinheiro bom é um dos maiores do mundo, rivalizando com o mercado imobiliário, com cerca de os 900 trilhões em ativos globais. O Bitcoin representa menos de 1% disso, e mesmo o ouro, com os 20 trilhões DARs, é pequeno em comparação. Fiat e títulos governamentais
compõem uma parte enorme desse valor, mas acredito que muitos desses ativos se beneficiariam de uma alocação em Bitcoin. No entanto, sua volatilidade e a incerteza tecnológica ainda afastam investidores institucionais. O Bitcoin precisa atingir certos marcos para atrair fundos soberanos e instituições como BlackRock. Quando o valor de mercado era de apenas US$ 1 bilhão, era fácil para uma pessoa rica mover o preço, o que o tornava pouco interessante para grandes investidores. Mas, à medida que cresce, se torna mais viável para grandes players entrarem, pois a liquidez melhora e podem entrar e sair sem problemas. Enquanto o Bitcoin se consolida como uma proteção contra a inflação, exploramos também como os cortes de juros do Federal Reserve estão moldando seu desempenho. Fecha aspas. Lyn Alden comenta as inovações nas finanças descentralizadas e como essas tecnologias estão desafiando os sistemas financeiros tradicionais. Historicamente, os bancos foram criados para facilitar transferências de valor. Antes, era mais fácil transportar notas que representavam metais preciosos do que os próprios metais. Com o tempo, bancos se tornaram intermediários entre valores e, embora tenham servido a um propósito, também criaram problemas, como o sistema de reservas fracionárias. O Bitcoin tem o potencial de substituir a necessidade de bancos centrais, funcionando como um livro-razão central para liquidações. No futuro, os bancos poderiam existir na periferia do sistema, oferecendo serviços opcionais, em vez de estarem no centro da economia, como ocorre hoje. A moeda americana ainda tem muito espaço antes de enfrentar uma crise significativa, como a vivida pela Venezuela. A demanda por dólares é alta, pois grande parte das dívidas internacionais é denominada nessa moeda. Com mais de 13 trilhões em dívidas denominadas em dólares, há uma demanda inflexível por essa moeda, o que sustenta seu valor. Estamos em um momento de transição, com o sistema atual perdendo força e novas tecnologias emergindo. Embora a maioria das pessoas ainda use o sistema bancário tradicional, muitos estão migrando para alternativas como Bitcoin e stablecoins, protegendo seu patrimônio de políticas monetárias dilutivas. Empresas e governos também podem adotar essa abordagem, diversificando suas operações entre os dois sistemas. Ao longo do tempo, continuaremos testando a segurança e robustez do Bitcoin, aprimorando suas camadas e aplicações. As ideias de Lyn Alden sobre o potencial do Bitcoin como moeda de reserva global oferecem uma visão fascinante do futuro do sistema financeiro. Compartilhe suas opiniões. Você acredita que o Bitcoin assumirá um papel central nas finanças globais? E como as ações atuais do Federal Reserve impactarão a adoção das criptomoedas? Se este vídeo foi útil, então lucra comigo. Acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto e as forças inovadoras que estão moldando as tecnologias descentralizadas. Até mais!